Hoje eu tenho algumas curiosidades nesse assunto, a família de Jesus. Então, aí no versículo 46 de Mateus 12, diz: E falando ele à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Isso aí, ok. Então, o estudo de hoje nos mostra que Jesus, no princípio do seu ministério, despertou a desconfiança até mesmo da sua família. Talvez pessoas não saibam, mas alguns dos parentes de Jesus chegaram mesmo a não crer nele. Tá? Aí, posteriormente, que eles vieram a compreender a missão de Jesus, sendo que Tiago, um de seus irmãos carnais, irmãos biológicos, veio a ser um dos líderes da igreja de Jerusalém. E o escritor da carta de Tiago. Possivelmente porque sempre há as contradições, não é? Deixa eu ver aqui, irmão, se não pulou alguma coisa. Okay. Então, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo aí que depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Legal isso, né? Esse detalhe aí de que Paulo passou 15 dias com Pedro, e a gente às vezes não presta atenção nisso, né? E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, você vê o próprio apóstolo Paulo atestando que Tiago era irmão de Jesus. Em Atos 12, 17, é o testemunho de Paulo, né? E acenando-lhes com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. A importância de Tiago, para mostrar que Tiago se tornou um dos líderes, aí, como quase todo mundo aqui é batista, né? Um dos líderes da primeira igreja batista de Jerusalém. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouvi-me. E aí, em Tiago 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago, ele não se vangloria de ser irmão biológico de Jesus. Ele disse que ele é servo de Deus e é servo também de Jesus, estão vendo? Então, com base nas palavras dirigidas àqueles que informaram a presença da sua mãe e dos irmãos querendo falar com Jesus, vamos ver algumas lições que nós podemos retirar desse registro bíblico. Então, aí, a primeira lição, tem a pergunta aí, eu vou querer a participação dos irmãos. Quem estava do lado de fora procurando falar com Jesus? Quem respondeu aí? A mãe e os irmãos. A mãe e os irmãos. Tá? E quando a Bíblia fala irmãos, são irmãos biológicos. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma corrente que diz que não eram irmãos, não, que eram primos, que eram irmãos no sentido espiritual, mas aí você vai ver a distinção, uma referência aos discípulos e uma referência aos irmãos. Então, Maria não foi virgem depois do parto. Ela teve filhos.
Até mesmo lá em Marcos, capítulo 6, eu acho que é o versículo 3, fala lá dos nomes, 4 filhos de Maria e pelo menos 2 filhas, porque fala e todas as suas irmãs, as irmãs de Jesus. Então, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar. Então, quando a Bíblia usa esse termo, seus irmãos, está se referindo a irmãos biológicos, provando assim que, de fato, Maria teve outros filhos além do Senhor Jesus Cristo. Mas o que nos surpreende é que Marcos diz que os parentes de Jesus foram ali para prendê-lo. Vocês já tinham prestado atenção nisso? Alguém já tinha prestado atenção? Eu ia perguntar exatamente isso. O que é que eles foram procurar Jesus? Por quê, né? Está aí dizendo. Porque eles achavam que Jesus estava fora de si. Fora de si. O que isso significa? Tá Quantas maluco. vezes nós somos taxados como loucos? É isso aí, é isso. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender. Agora vocês entendem? Porque quando eles chegam lá, Jesus fala quem é minha irmã e quem são meus irmãos. Ele estava ali com uma corda para amarrar Jesus. Eu falo corda é força de expressão, né? Estava com alguma coisa lá para segurar ele, né? Eu sempre brinco que os irmãos de Jesus combinaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, chega do lado de fora, você fala, manda chamar ele, quando ele chegar aqui do lado de fora, eu pulo em cima dele e você amarra, tá? Isso é interpretação minha, claro, né? Mas... Lembra José, né? Que os irmãos foram... exatamente. Porque os irmãos também. Os irmãos não conheciam o próprio irmão maravilhoso que tinha, né? Que coisa impressionante. É por isso que Jesus falou que o profeta não tem honra a não ser na sua casa, né? O profeta não tem honra na sua própria casa. Então, vocês veem que o ministério de Jesus, até mesmo na família de Jesus, houve dificuldades. Para mostrar que, quando a gente tem problema na família da gente, a gente também não vai julgar a família como, por exemplo, né, a pior do mundo. Né? E, às vezes, a pessoa diz, como é que o crente faz essas coisas? Né? Veja só, a família que sabia da história de Jesus, foi criada com ele, os irmãos dele ali, tá? Eles acharam que Jesus estava fora de si e foram lá para prendê-lo. Tá? Lá em João 7, versículo 5, diz que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Alguém aí já tinha prestado atenção nessa informação de João 7,5? Pode comentar aí. Sim, porque novidade. Eu estou lendo o Evangelho de João, estou estudando e eu vi essa passagem. E aí eu tinha até pergunta para fazer para o senhor, porque assim, o primeiro ato que Cristo fez não foi o vinho, a água em vinho? Foi. E aí, mesmo depois disso, os irmãos continuaram achando que ele era... que ele estava fora de si. Estava meio desequilibrado, né? Então, para você ver que, às vezes, o milagre, a evidência, não muda as pessoas. Quantas vezes Deus faz algo tão maravilhoso na vida da pessoa e ela não se arrepende, ela não se quebranta. Né? Os milagres que são feitos. Então, você vê que a família de Jesus é uma família que teve problema também. Tá? Em todos os textos fica claro que havia os discípulos de Jesus
havia a mãe de Jesus e havia os irmãos de Jesus, para que eles não sejam confundidos, os discípulos, que eram irmãos de fé, serem confundidos com irmãos biológicos. E tem um detalhe que Jesus mesmo falou em Marcos 6:4, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Exatamente, exatamente. Aí Marcos 6:3, né, que nós temos pelo menos, né, 4 irmãos, Jesus tinha pelo menos 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Então, após o nascimento de Jesus, Maria não foi virgem depois do parto, ela teve outros filhos. Então, essas pessoas... Sim. Eu vejo até um agravante aí, porque assim como Adão recebeu a ordem que não poderia comer do fruto, a Maria foi para ela que o anjo disse que ela seria agraciada e que quem Jesus seria. Então, a família fez um alvoroço tão grande que ela mesma foi junto. Ela poderia se abster, né? Foi, de um certo modo, uma fraqueza dela, né? Ela poderia ter acalmado os filhos. Não, gente, olha, eu tive uma revelação. O anjo veio e me falou, eu fiquei grávida pelo Espírito Santo, né? Porque ela tinha a experiência dela real, né? Mas para vocês verem que... Porque... Sim, pode falar. Porque veja aí que já não havia mais a influência do pai. José não aparece mais aí, então ela é a matriarca. Ela teria a palavra final. Sim. Segundo a tradição, José teria morrido quando Jesus tinha 15 anos de idade, e daí para frente até Jesus assumiu a família. Porque quando Jesus estava ali na cruz, e Jesus falou assim para João, né? Primeiro falou para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Quer dizer, o vínculo está cortado, a filiação, eis aí o teu filho. E depois falou para João, filho, eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que desde aquela hora em diante, João a recebeu. Então, João cuidou de Maria, porque até então quem sustentava a casa era Jesus, porque ele era o carpinteiro de Nazaré. Aí Marcos capítulo 6 fala isso, né? Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Então, gente... Quando a família sai dizendo que Jesus estava louco, né? É numa situação também bem difícil para aquele povo, porque imagina, aquele filho de carpinteiro, né, apesar de já ter realizado milagres ali, como realmente o primeiro milagre foi transformar a água em vinho, mas o sujeito estava ali dando autoridade aos discípulos para expulsar até demônios. Sim. Uhum. Então, suponho eu que também, primeiro, a mãe deve ter tido muito medo de que realmente prendessem Cristo, né, prendessem o seu filho e até o matassem. Também tinha isso, né? Sim, mas naquele momento... sim, era uma maneira de protegê-lo, você quer dizer, né? Que ele estava também indo lá... poderia ser, né? Pelo temor dela na hora, melhor que nós da família, o prendamos dentro de casa, né? Do que deixar que as autoridades lá façam isso. Muito boa essa observação, porque o temor deles era esse, né? Era que Jesus estava fora de si e podia trazer uma consequência maior. Então, eles vão onde Jesus estava ensinando, e o propósito era prendê-lo. Aí você entende um pouco mais o motivo da pergunta de Jesus, tá? Porque ele sabia do propósito do grupo do lado de fora, porque eles ficaram do lado de fora, eles não entraram, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo, tá? Então, que pergunta Jesus fez a quem lhe falava? Qual foi a pergunta?
Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. E aí, qual a resposta que nós iríamos dar? Não é interessante isso? Nós poderíamos mudar a pergunta de Jesus da seguinte forma: você é meu irmão? Você é da minha família? Entendeu? Jesus está perguntando, afinal, quem que é da minha família? Essa é a pergunta, tá? Uhum. O sentido é esse aí. Quem que é da minha família? Então, vocês veem que em nenhum momento Jesus coloca Maria numa situação de eminência, de destaque, de prestígio, no sentido de adoração. Não que ele a diminuísse, ou que ele a desrespeitasse. Mas em nenhum momento você vê Jesus dando ênfase a, por exemplo, uma adoração a Maria, uma veneração a Maria. E aí, Jesus não desconhecia sua família terrena, mas ele queria aproveitar aquele incidente para ensinar sobre sua verdadeira família. Quem era a sua verdadeira família no sentido espiritual. Dentro desse assunto aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Normalmente, quando a gente fala sobre adorar imagens de escultura que a Bíblia proíbe, as pessoas dizem assim: mas você não tem uma foto do seu pai, da sua mãe? Por que a gente não pode ter uma foto também de Jesus, uma foto de Maria, uma foto dos apóstolos? O que vocês responderiam para uma colocação dessas? Vamos ouvir, eu quero ouvi-los. Posso responder? Pode falar. Porque na visão que eu vejo, que eu entendo, que nós não vimos a imagem deles pessoalmente. Então a gente não pode identificar quem é Jesus e quem é Maria. Nós não vimos pessoalmente. Já os nossos parentes nós vimos na foto e vimos quando estava vivo. Só isso. Essa é uma boa resposta, viu? A minha resposta é nessa direção aí. Vamos ver. Quem mais vai falar? Eu vejo que se chega alguém na minha casa e eu quero falar dos meus parentes, eu posso mostrar a eles: olha, esse aqui é fulano, faz isso, faz aquilo, esse está fora, esse está dentro. Mas Jesus, Deus, muitos já ouviram falar, então não é necessariamente que se faça, até porque se fizer, muitos também não acreditariam. Até mesmo que a Bíblia diz que o próprio Jesus falou que bem-aventurados que não viram e creram, não é? Alguém mais quer dar uma... Ô, pastor. Sim. A gente tem a foto da família, mas a gente não se ajoelha diante daquela foto para venerar. Sim. Né? Uhum. E eles fazem isso diante da imagem do santinho. Essa né? é outra questão. Nós né? não fazemos isso. Nós temos admiração pelos nossos parentes, pelos que já foram também, mas a gente não adora eles, não se ajoelha diante deles. Muito boa. Essa é outra resposta que eu daria também, tá? Eu fazendo estudos... Mas deixa eu... Sim. Fazendo estudo do Velho Testamento, tem a figura da Asherah, que é aquela deusa dos... Eu não sei de qual povo, esqueci. Dos fenícios. E a dificuldade para terminar com esse culto. Só terminou esse culto quando foram levados para o exílio. Porque, qualquer lógica, você fica lendo aquilo e você fica pensando, puxa, eles estavam vivendo ali ainda... Porque foi logo quando chegaram em Canaã que eles descobriram esse culto e adotaram como Deus do lar. Eles serviam a Deus do templo e tinham em casa a imagem da Asherah, que basicamente é muito semelhante ao próprio culto a Maria, né? Dentro do contexto. E aí você vê que uma das coisas que leva a pessoa a ser uma coisa assim odiosa para Deus é o fato de que a idolatria está no coração das pessoas. E a partir do momento que
você tenha lá uma imagem, por mais que você creia em Deus, por mais que você tenha a sua fé, você pode transformar aquilo num objeto de culto, sim. Sim. A gente tem nossos ídolos, a gente tem os ídolos, a gente gosta de uma banda, a gente gosta disso, aquilo, outro, e a gente tem essa tendência de deixar, eu acho que o maior problema é a gente pegar e colocar Deus como secundário, sim, terciário ou último lugar da sua vida, porque você se ocupa com isso, com aquilo. Então, assim, e a Bíblia fala que o espírito tem ciúmes, né? Uhum. E eu tenho, por exemplo, uma parente que ela acredita piamente que o culto está tudo certo, o culto às imagens, que é apenas uma celebração da Santíssima Família, e por mais que eu tente explicar, eu não consigo. Eu desisti. Eu vou dar para vocês uma das coisas que eu falo. Vamos supor que realmente seria interessante, se houvesse um retrato de Maria, um retrato de Jesus ou de qualquer dos apóstolos, eu quereria ter uma foto dessa também. O problema é que a foto que nós temos de Maria é falsa. É a foto de uma mulher europeia, às vezes portuguesa, italiana, espanhola. Não é? De Jesus também, né? A mesma coisa. Jesus que nós temos é da Netflix. É o Jesus lá do The Chosen. Exatamente. Exatamente. Então, imaginem, chega alguém com uma foto de uma pessoa totalmente estranha, não é a foto da sua mãe ou do seu pai, e fala, olha a foto aqui da sua mãe. Você fala assim, qual é? Minha mãe? Minha mãe ou a foto da minha mãe aqui? Entendeu? Então, são fotos falsas. Os europeus, claro, que eles não queriam ter uma imagem de pessoas lá do Oriente Médio, lá da Palestina, porque eles queriam trazer uma imagem de um Jesus ou de uma Maria que fosse parecida com eles. Né? Então, não quer dizer que isso seria o certo, ter uma imagem de lá. Mas eu quero dizer que já é falsa por isso. Agora, é claro que se no tempo de Jesus tivesse fotografia, ou que se alguém tivesse se dado ao trabalho de pintar o rosto de Jesus ou de Maria, para pelo menos a gente ter uma ideia de como que era, eu não veria nenhum problema em ter isso. O erro seria adorar, porque um dos grandes pecados é se ajoelhar diante da imagem, fazer pedidos, acender vela. Tá? Porque a nossa inclinação tem que ser só diante de Deus, diante de Jesus, e mais ninguém. Ok? Então, essa seria a minha resposta. Mas alguém ia falando aí... Tem um áudio ligado aí que está dando interferência no áudio, novamente, dando chiado. Tem um áudio ligado aí, realmente está dando interferência, é verdade. Quem não puder... sei qual é. Muito bem, gente. Só posso fazer uma observação? Sim, claro. Então, ainda bem rápido em relação à questão da idolatria, uma coisa que eu sempre pensei, desde a minha adolescência lá, que eu aprendi com o senhor lá no discipulado, e com o testemunho que eu tenho da minha avó que morreu católica. Sim. Né? E olha só que coisa interessante. Para mim, a idolatria é uma coisa muito mais profunda, assim. Claro que ela vai depender da instituição que a pessoa tiver, né? Lógico, a influência que ela recebe, né? Lógico, isso é óbvio. Mas eu acho que é muito individual. Porque, por exemplo, por que eu estou falando isso? A minha avó sempre orou por mim, desde que eu nasci. Eu nasci com sérios problemas de saúde, quase morri no hospital no Rio de Janeiro. E a minha avó foi uma das pessoas que orou por mim lá, e eu fui curado. E eu acredito nisso até hoje. Amém. E a minha avó morreu com Jesus, morreu nos braços de Jesus. Ela tem um testemunho que não dá para contar aqui agora, dela, assim, no leito dela, assim, na UTI, ela com 86 anos, e ela viu Jesus ali, né? Vindo buscá-la. Gente, é muito importante a gente se lembrar de que religião não salva. Nenhum título de igreja salva ninguém, não.
E a idolatria, eu sempre olhei para mim mesmo em relação à idolatria. Por quê? Às vezes a gente olha muito assim para instituições, né? Sim. Eu já falei aqui até que eu tenho ascendência tanto judaica, né, também e tal, assim, tem muita coisa do judaísmo, e a gente olha muito para instituições. Sim. Mas o que acontece? E o judaísmo, assim, graças a Deus, não tem idolatria, né, em relação a isso, mas pode ter outros defeitos e tal. E o que acontece? Aí, a idolatria, ela pode estar, por exemplo, num time de futebol. Sim. E tem não muitos são os crentes ídolos? idólatras. Não são os ídolos? São ídolos, que nós chamamos de ídolos. Nós chamamos de... Eu posso ter aqui uma bandeira do Fluminense aqui, que de repente eu posso deixar de ir na igreja para ver um jogo do Fluminense. Sim. Para ir no Maracanã. Então, assim, e a idolatria, ela é muito individual por causa disso. Sim. Por exemplo, eu não vou entrar aqui em viés nenhum, ideológico, nada disso, não é nada a ver, mas eu tenho certeza absoluta que tem crentes hoje aí idolatrando político. Sim, exatamente. Né? Mais do que Jesus Cristo. Então, isso está bem claro, né? A gente percebe muito isso, né? Seja de um lado ou do outro. Né? Independente de que lado seja. Né? Então, assim, a pessoa tem que parar para pensar isso daí. Às vezes a gente está preocupado lá com o folheto católico, com não sei o que e tal. A idolatria está no nosso meio. Existe um pensamento que diz o seguinte, que a idolatria não é o metal, é o mental. Pastor, isso que o irmão falou, eu ia falar isso mesmo. Sobre isso, quanto as pessoas ficam idolatrando tantas outras coisas, Sim. Um time, uma pessoa e tal, fica assim, realmente, o que ele falou, ia falar sobre isso mesmo, porque às vezes está voltado para a imagem, claro que a imagem, a gente sabe disso, mas esquece as outras coisas que a gente está botando no lugar de Deus, às vezes até deixando de ir à igreja, porque hoje meu time vai jogar, então eu vou ficar em casa assistindo o jogo, e por aí vai outras coisas que a gente vê, que a gente coloca em primeiro lugar do que as coisas de Deus, né? Exatamente. Então, a Bíblia diz que Deus fala o seguinte, não darei a outrem a minha glória. Gente, vamos dar uma caminhadinha mais? Porque o assunto está bom, o pessoal está participando bem. Fala. Posso só falar uma coisinha? Claro. Assim, se a gente for olhar, muitas vezes a gente idolatra até mesmo dentro da própria igreja. Porque o sujeito acha que, porque passa 24 horas dentro ali do templo, que está buscando Deus. Muitas vezes o sujeito estaria ocupado com tudo quanto é coisa dentro dali da congregação, menos com o buscar a Deus. O Deus da congregação, né? É verdade. Está preocupado com a congregação de Deus, mas não está com o Deus da congregação. Muito boa. Gente, a terceira pergunta. A quem Jesus apontou como sendo sua verdadeira família? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Aquele que obedece, isso aí. Então, ele estendeu a mão para os seus... Que estavam ali. Ele apontou a mão para os seus... discípulos. Quem que é da família de Jesus? Quem for um discípulo de Jesus. E como é que a pessoa prova que ela é uma discípula de Jesus? Fazendo a vontade do Pai. Tá? Fazendo a vontade do Pai. Muito boa. Então, vocês veem que família de Jesus não é família biológica. É família espiritual. Tá? Família espiritual. Então, era uma novidade para aquelas pessoas aquilo que Jesus estava colocando para eles. E assim, e para que não houvesse dúvidas sobre qual seria o caráter da verdadeira família de Jesus, ele comprometeu, conforme a gente vê a quarta pergunta. O que é necessário fazer para ser da família de Jesus? Aí o que vocês já responderam. Né?
fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, esta pessoa. Então, se a vida da gente não está de acordo com a vontade de Deus, significa que é porque nós não somos da família de Jesus. Claro. Posso contar um testemunho? Eu vivi uma época longe da igreja, né? Eu não queria nem passar na frente, no passeio do Meu Deus! Era. A revolta foi muito grande. E no final, depois de 2 anos, no final do ano, antes do Natal, uma amiga minha me pediu para ir à igreja. Uhum. E eu convidei mais outra amiga e as duas queriam ir para a igreja. Aí eu tive que ir para a igreja levar as amigas, né? O que eu ia fazer, né? Chegando lá, a igreja estava tão cheia, era um culto da manhã, estava tão cheia que só tinha lugar lá na frente. Você imagina, lá vai eu, lá para frente, primeiro banco, com as minhas 2 amigas. E foi exatamente esse o assunto que o pastor pregou. Nossa, aquilo mexeu tanto comigo que eu pedi a palavra ao pastor e fui lá na frente. Olha só. Fui lá na frente e falei que eu estava muito chateada, mas que estava se quebrando ali naquela hora, que Deus estava trabalhando em minha vida e eu quero continuar na família de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Olha, pedi perdão. Tem uma história que eu vou contar daqui a pouco, que vocês vão ver que coisa legal, tá? Eu pedi muito perdão à igreja e pedi perdão ao pastor e que gostaria de retornar à minha família, que é a família de Jesus. Amém. Que coisa boa, que experiência. Então, neste versículo, Jesus acrescenta que quem fizer a vontade do Pai é da sua família. E aí a gente precisa ver no que a gente está agindo que não é de acordo com a família de Jesus. Então, é possível que as irmãs dele estivessem naquela comitiva para prender ele também, né? Agora, olha o que o versículo diz. Diz, porque qualquer... Olha que legal. Quer dizer, Jesus é inclusivo. Jesus não exclui ninguém. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus não está falando em religião, nome de igreja, nada. Ele está dizendo que qualquer que fizer a vontade do Pai que está nos céus. Então, vocês veem que realmente religião não salva, igreja não salva. Mas nós precisamos de um lugar para nos reunir. Onde vamos nos reunir. Então, aí a gente procura uma igreja, um local, que procure ensinar, que esteja ensinando realmente a palavra de Deus, onde a gente se sinta mais acolhido, mais amado. E o nome da igreja aí não vai ser o mais importante. O importante é que, se a palavra de Deus está sendo ensinada de verdade. Então, a bênção extraordinária, que Jesus não exclui ninguém. De acordo com Romanos 8,17, que bênção é reservado para quem é da família de Deus. Família de Jesus. Estão vendo aí? Qual é a bênção? Sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se torna com os mesmos direitos de filho que Jesus tem. Tá? Ela passa a ser co-herdeira, herdar juntamente com Jesus. A herança de Jesus, toda herança que Jesus tem, é dividida com todas as pessoas que fazem parte da família de Deus. Olha, a nossa hora correu hoje, hein? Avançou bem.
E eu quero contar uma história para vocês, muito interessante, mas tem esse texto de João 1,12, né? Que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, filho de Deus é aquele que aceitou Jesus como Salvador. E os outros não são filhos de Deus? É uma diferença entre ser filho de Deus por criação e ser filho de Deus por salvação. Quem ainda não aceitou Jesus é filho de Deus por criação. Ela foi criada para viver aqui na Terra, é filha de Deus nesse sentido, mas para ela viver com Jesus no céu, é preciso que aconteça isso aí, de João 1,13. Não nascem da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É uma pessoa que passa por uma transformação na sua vida. Esse texto de Tiago, ou melhor, de 1 Coríntios 15:7, aí a gente volta para aquele caso lá de Tiago, que estava entre os irmãos de Jesus quando foram prendê-lo. Então, eu nunca tinha pensado nesse versículo, até que eu li aquele livro Operação Cavalo de Troia, que o autor fala sobre que Jesus teve uma aparição especial para Tiago. Depois foi visto por Tiago. E depois foi visto por todos os apóstolos. Então, Jesus teve uma aparição especial para o seu irmão. Tanto que Tiago depois se torna o líder da igreja de Jerusalém. Tá? A importância da experiência. Aí mudou tudo, né? Você pode ver que depois você vai encontrar Maria, os irmãos de Jesus, lá em Atos capítulo 1, orando lá no cenáculo. Eles estão orando. Até que desce o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo desce sobre todos eles. Estão lá, cerca de 120, tá? E aí, eu digo o seguinte, Deus está formando na terra a família do céu. Para viver na terra, o nascimento é da carne, é humano. Porém, para fazer parte da família do céu, cada pessoa precisa nascer de novo, tornando-se, desse modo, herdeira com Jesus de toda a herança dos céus. E aí eu quero contar essa história aí, que quem já me conhece há mais tempo, e todo mundo aqui, quase todo mundo, né, já me conhece há mais tempo, já deve ter ouvido essa história. Mas é o seguinte, conta-se que uma mulher tinha um esposo que ele era muito incrédulo. E ele, assim, era um crítico ferrenho dos cristãos. Porque ele dizia, cristão é tudo ignorante, esses crentes aí, pessoal semi-analfabeto. Olha, tu está ouvindo esses ignorantes, eu não ouço, não. Se um dia tiver alguém aí que seja uma pessoa culta, eu vou ouvir. Aí, avisaram lá na igreja que o doutor fulano de tal, que era um bom pregador, iria pregar num culto lá. Aí a esposa daquele irmão ficou muito feliz. E chegou lá e falou, marido, olha, doutor fulano de tal vai pregar na igreja domingo, e eu queria que você fosse assistir, porque você fala que é todo mundo ignorante, então vai vir um doutor para pregar agora. Ele falou, não, isso daí eu vou ouvir. Aí eles foram, né? A irmã foi numa felicidade, e a igreja naquele dia, estava lotada, e ela sentou do lado do marido, toda na expectativa, e aí as horas vão se passando, e o culto não começa. Aí, quando já estava lá horas, força de expressão, né? Uns minutos, havia se passado lá um tempo, chega um irmão lá na frente e fala, irmãos, olha, não sabemos o que aconteceu com o doutor fulano, mas ele não chegou até agora, e como não tinha ninguém para dar uma palavra, nós chamamos aqui o irmão João. Oh, meu Deus! Aquela irmã, quando começou a ouvir isso, ela começou a gelar. Começou a gelar, e quando falaram o nome do irmão João, aí pronto, ela queria que abrisse o chão e se escondesse, que o irmão João era semi-analfabeto.
E o irmão João vai lá para frente e fala: meus irmãos, nós vai hoje ler aqui. Olha, ela já não estava ouvindo mais nada, a partir desse momento. Nós vai ler hoje aqui um texto da Palavra de Deus, e eu escolhi aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, sobre a genealogia de Jesus. Ela já não estava ouvindo mais. E aí ele começou a ler. Livro da geração de Jesus Cristo. Ele lia com dificuldade, né? Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar Pérez. De vez em quando a irmã voltava à lucidez e estava o irmão lendo a genealogia. Ela dizia: eu não acredito que eu estou vendo uma coisa dessa. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom. Ele tinha outro texto, podia ler um salmo, podia ler João 3,16. E Esrom gerou Arão, e Arão gerou a Aminadab, e a Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então ele lia com dificuldade. E ele foi lendo, até que finalmente chegou no versículo 16 e diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Que família, falou família, com LH, que família bonita, a família de Jesus. Tanto nome difícil, que eu nem sei falar alguns, nem sei pronunciar, mas eu queria fazer parte dessa família. E você que está aqui, você também não quer fazer parte da família de Jesus? Está nessa lista aqui da família de Jesus? Aí, se você quer, então, nos procure depois. Fez assim um apelo, né, suave, e vamos fazer uma oração. Está encerrado o culto. Quando ele falou: vamos fazer uma oração e encerrar o culto, a irmã falou: graças a Deus. E ela saiu na frente, nem esperando o irmão, o marido. O marido falou: peraí, fulana, que é isso? Ela falou: eu não posso acreditar que possa ter acontecido uma coisa dessas. Ele falou: mas o quê? O doutor não vem e coloca aquele ignorante lá na frente para falar, e ele ainda vai ler logo a genealogia de Jesus e falar tudo errado? Aí ele falou: por acaso Deus falou o seu coração como falou o meu? Olha, eu também quero fazer parte da família de Jesus. E naquele dia aquele homem se converteu. E aí, como a Adina falou, né? Eu também quero fazer parte dessa família. Então, o modo como Deus nos fala, e se alguém está participando agora, se você vai mandar essa mensagem para alguma pessoa, o importante não é o nome da religião, mas é importante ser da família de Jesus. E Jesus deixou bem claro quem é que faz parte da família dele. Aquele que faz a vontade do Pai.